Olá, uma saudação a todos, bem-vindos a esse momento da partilha da palavra. Hoje nós celebramos a memória de São João Maria Vianney, o cura de Ars, é o padroeiro dos sacerdotes, dos párocos. E o Evangelho de Mateus de hoje nos diz o seguinte: naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e o deu a seus discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então, hoje celebramos essa memória desse santo. Eu acho que vale a pena dizer algumas palavras a respeito dele, para ver como exatamente Deus é grande. Esse jovem, chamado exatamente João Maria Vianney, queria ser sacerdote, mas aos olhos dos que trabalhavam na formação, ele não servia, porque não era muito inteligente. Então, não quiseram aceitá-lo mais no seminário para se preparar para ser padre. Em todos os casos, um padre se prontificou a prepará-lo o melhor possível para que fosse padre. E exatamente pensando e compartilhando. Disse: se ele vai ser ordenado, a gente manda ele lá para uma cidadezinha lá nas montanhas. Se acontecer alguma coisa, o dano é limitado. Então ele foi ordenado padre e mandaram ele como pároco num lugarzinho, Ars, 200 pessoas. A igreja, porta aberta, mas normalmente vazia. Devagar começa a transformação daquele povo que entra na igreja, reza com ele, e ao mesmo tempo começam a chegar pessoas de outros lados. Durante o inverno ele passava até 11 horas por dia no confessionário e durante o verão até 16 horas. Diz a história. Então aquele que era pouco inteligente para o mundo se converte num instrumento nas mãos de Deus e até os reis da França chegam até ele para pedir conselhos. Os grandes da França vão até ele pedir conselhos, mas os pobres também. Então aquele que foi, poderíamos dizer, um refúgio para o mundo, de repente, nas mãos de Deus, se transforma naquele que toca muitos corações. Transforma a vida de muita gente. O Evangelho de hoje nos começa dizendo que Jesus, quando soube da morte de João Batista, partiu e começa a sua missão na realidade. E hoje nós temos o milagre da multiplicação do pão. E é interessante, eram os pães e os peixes e sobram 12 cestos cheios. Então a novidade do Novo Testamento da presença do Messias é a presença da abundância.